São 18 horas em Paris, 19 em Kiev. Está a ouvir a RFI em português. Neide Ribeiro. O presidente da Ucrânia pediu hoje à ONU para responsabilizar Moscovo por crimes de guerra. Volodymyr Zelensky instou a Organização das Nações Unidas a expulsar a Rússia do Conselho de Segurança da ONU. Em São Tomé e Príncipe, o governo e as organizações da classe dos jornalistas e técnicos de comunicação social estatal estão reunidos para a definição da nova grelha salarial. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controle técnico desta emissão. Está Moçal Chili e o jornal começa agora. Praia 99.3 FM. O presidente da Ucrânia pediu hoje à ONU para responsabilizar Moscovo por crimes de guerra. Volodymyr Zelensky instou a Organização das Nações Unidas a expulsar a Rússia do Conselho de Segurança da ONU. Precisamos de decisões importantes do Conselho de Segurança. Se não sabem que decisão tomar, o que podem fazer é expulsar a Rússia do Conselho de Segurança, já que se trata do agressor e do responsável da guerra, e privar assim a Rússia do direito de veto, e em seguida o Conselho poderá tomar as suas decisões em prol da paz e em nome da paz. E assim poderão demonstrar mesmo como se pode rever as instituições e como se pode trabalhar em prol da paz. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, dobrado aqui por Miguel Martins, o presidente ucraniano que acusou a Rússia de colonialismo por retirar centenas de milhares de ucranianos do país, criticando a passividade do Conselho de Segurança das Nações Unidas perante a ofensiva russa. O líder ucraniano pediu uma reforma imediata do Conselho de Segurança das Nações Unidas que permita ao organismo ser realmente eficaz e garantir a paz, sublinhando que é hora de transformar a estrutura das Nações Unidas. Antes do discurso de Volodymyr Zelensky, falou o secretário-geral das Nações Unidas, que apontou para possíveis crimes de guerra na cidade ucraniana de Bucha e exortou o Conselho de Segurança a fazer tudo o que estiver ao alcance para travar o conflito. Centenas de civis foram encontrados em Bucha, numa cidade a 60 quilómetros de Kiev, espalhados na rua, em alguns casos com as mãos amarradas atrás das costas e atirados para valas comuns, tendo as autoridades ucranianas e os aliados acusado os soldados russos de terem cometido os crimes quando ocuparam a cidade. Moscovo rejeita qualquer responsabilidade e diz tratar-se de uma encenação de Kiev. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, vão reunir-se em Kiev com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, disse o porta-voz da União Europeia. A União Europeia que vai adotar uma nova ronda de sanções contra a Rússia na quarta-feira, após relatos de assassínios de civis no norte da Ucrânia por forças russas, disse à RFI esta terça-feira ao ministro francês dos Assuntos Europeus, Clément Beaune, acrescentando que a União Europeia também deve agir rapidamente sobre as importações de gás e carvão da Rússia. Entretanto, vários países, como é o caso da Itália e Dinamarca, decidiram expulsar os diplomatas russos, justificando a medida a um risco para a segurança nacional. A decisão surge um dia depois de diplomatas russos terem sido expulsos da França e da Alemanha por razões semelhantes. Moscovo já disse que vai retaliar. A Rússia, que se está a preparar para assumir o controle total do Donbass, no leste da Ucrânia, afirmou Jens Stoltenberg. As palavras do secretário-geral da NATO parecem ser confirmadas pela situação que se vive em Kramatorsk, uma importante cidade controlada por Kiev, no leste da Ucrânia. Uma série de bombardeamentos atingiram a cidade na noite de ontem, cidade que está sob a ameaça de uma ofensiva das tropas russas. Desde 19 de março que a atividade sísmica registada na parte central da ilha de São Jorge, localizada entre Velas e Fanjan do Ouvidor, se encontra acima do normal. O maior sismo registado no dia 29 de março, com uma magnitude de 3,8 na escala de Richter. As ilhas do Grupo Central dos Açores podem sentir algum impacto da atividade sísmica registada na ilha de São Jorge, descreve o presidente do Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, Rui Marques. Desde o dia 19 de março, o CIVIDA registrou um incremento significativo da atividade sísmica no sistema vulcânico fissural de Manadas, no setor central da ilha de São Jorge. É uma crise sísmica que se inicia dentro daquilo que é um sistema vulcânico ativo e, como tal, designa-se por crise sismovolcânica, exatamente pelo facto de termos uma crise sísmica a decorrer
num sistema vulcânico ativo. As ilhas do Grupo Central estão muito próximas umas das outras. Até que ponto é que a instabilidade de São Jorge poderá ter repercussões ou fenómenos idênticos no Pico, no Faial? Pode ter consequências. A erupção na Ilha de São Jorge pode, por exemplo, as partículas mais finas, no caso de haver a formação de uma coluna eruptiva, as partículas mais finas podem ser transportadas através do vento, mediante a sua intensidade e a direção, para as outras ilhas do Grupo Central. Pode haver algum impacto, sim. As explicações do presidente do Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, Rui Marques, entrevistado aqui por Lígia Anjos, é o extrato de uma entrevista que poderá ouvir de forma mais alargada na rubrica Ciências, na segunda parte desta emissão. São Tomé, 102.8 FM. Em São Tomé e Príncipe, o Governo e as organizações da classe dos jornalistas e técnicos da comunicação social estatal estão reunidos para a definição de nova grelha salarial. A reportagem é de Maximino Carlos. As duas partes tentam aproximar os seus pontos de vista para se chegar a um consenso no tocante à fixação da nova grelha salarial dos profissionais da comunicação social estatal e ultrapassar o artigo 14º do Estatuto de Carreira dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, que constituiu o motivo da devolução do diploma pelo Presidente da República, Carlos Villanova. Antes do início das negociações, o Presidente do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Hélder Pechigas, admitiu que, caso não se chegue a um acordo esta terça-feira, será decretado a greve nos órgãos públicos de comunicação social. Se não chegarmos ao consenso, aí não tem outra alternativa se não for paralisação. Quer dizer que a partir de quarta-feira, se não tivermos os trabalhos finalizados, a partir de quarta-feira estaremos em greve. Uma fonte disse à RFI que o Governo está consciente das dificuldades jornalistas e que tudo fará para estabelecer uma nova grelha salarial na classe, mas que não afeta os compromissos do Executivo com o Fundo Monetário Internacional. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Cabo Verde perdeu população nos últimos 10 anos e atualmente existem mais homens do que mulheres a residir no país. As explicações são de Odair Santos, o nosso correspondente. Os dados definitivos do 5º Recenseamento Geral da População e Habitação em Cabo Verde confirmam que mais da metade da população é do sexo masculino, 52%, e a população diminuiu nos últimos 10 anos, menos 450 indivíduos, passando para 491.233 indivíduos. A responsável da Unidade de Metodologia, Concessão e Análise do Gabinete do Censo, Helga Tavares, aponta as razões para a ligeira diminuição da população. A nossa pirâmide etária mostra uma contração da base, o que significa que temos baixa de fecundidade e, a par disso, os dados de imigração demonstram que estão a sair sobretudo jovens em idade reprodutiva e sobretudo mulheres. Do total de residentes no país, o município da Praia concentra 29,6% da população nacional, seguida de São Vicente com 15,4%, de Santa Catarina de Santiago com 7,7% e do Sal com 6,8%. Mais de 90% da população cabo-verdiana tem acesso à eletricidade e quase 75% à água potável de forma segura, mas o parque habitacional apresenta características bem distintas. Boa parte dos agregados vivem nos edifícios clássicos, podendo ser concluído ou não, e temos uma percentagem de cerca de 2% que vivem em edifícios não clássicos, são as barracas, casas de bidão, contentores, etc. Lembramos que o 5º Recenseamento Geral da População e Habitação deveria ter ocorrido em 2020, mas foi realizado em 2021 devido à pandemia da Covid-19. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Cabo Verde é o berço de talentos musicais e mesmo depois de Cesária Évora ainda há vozes por descobrir. Quem o diz é José da Silva, fundador da editora Luz África. Cabo Verde está cheio de diamante. Nós somos um país incrível, mas pequeno, mas com uma densidade de qualidade artística e de talento incrível. Diz-se que em Cabo Verde que se levanta uma pedra do chão e encontra-se um músico tocando algum instrumento. É assim? Sim, há muitos tocadores, mas principalmente muitos cantores, muitos artistas de grande talento. Jovens que já sem escola de música, nada, têm capacidade vocal incrível. Isso temos muito. Agora, o que nos falta é a estrutura, é a forma de formar essa gente. Isso é algo que devemos pensar.